Do PT, na tribuna, Lucas Carenhato. Bom, o tema que eu vou tratar é do município e, mais especificamente, grande parte do meu tema vai se referir à questão da educação. Nessa legislatura, eu tenho tratado de forma insistente e recorrente esse tema, por ser profissional da educação, por conhecer, por ter passado por um órgão de controle, que é o Conselho Municipal de Educação. Foram inúmeras as oportunidades que, nessa casa, nós alertávamos o governo municipal dos problemas da gestão à Secretaria Municipal de Educação. Inúmeros. Desde férias para a coordenação da central de matrículas em época de início de ano escolar, desde os problemas estruturais de escolas em que não se deu a resposta devida, até escolas que foram mudadas da sua sede sem diálogo com as gestões escolares, e o que acabou resultando no retorno dessas escolas para a sede antiga, sem a reforma ter acontecido, a questões de trato com as gestões das 83 escolas municipais, questões simples, médias e complexas, de toda a ordem, que se repetiram na gestão da educação. Eu ouvia rumores da troca da secretária de Educação. Aliás, numa época aqui dessa legislatura, eu fui chamado pelo prefeito para falar sobre esse tema, e conversamos em algumas oportunidades sobre. E eu ouvi muitas vezes dessa casa de pessoas que não são da educação, que a secretária era ótima, que a gestão é maravilhosa e tal. Mas eu que conheço, como poucos, a gestão, nós alertamos em várias oportunidades. Eis que, quinta-feira à noite, tem a notícia, então, da exoneração. E aqui eu não estou pessoalizando se a secretária se exonerou, pediu para se exonerar, é o que está posto no jornal. Me surpreendeu o prefeito ter se manifestado dizendo que a gestão da secretária Sandra foi bom, foi ótimo, que a secretária fez pensamento computacional, fez isso, fez aquilo. Então, eu entendo que o problema não foi da gestão, da secretaria. O problema é da prefeitura, é da gestão do prefeito. Porque, se fosse, eu teria entendido uma certa crítica. Eu estive numa reunião com o prefeito, em que participaram mais de 20 diretores. E eu ouvi pormenores da secretária da ex-secretária, em relação a isso, de questões simples, médias e complexas. Então, eu venho alertar aqui, de que, para mim, o problema da educação não é um problema da gestão e de uma secretária, ou de um secretário. O problema da educação, ele não se resolve mudando cadeira. Ele se resolve com vontade política, com recurso, ouvindo as partes envolvidas, porque, do contrário, eu já vou dizer para os colegas, vai iniciar o ano letivo, nós vamos ter a central entupida, nós vamos continuar sem cuidadores por atendimento educacional especializado, nós vamos continuar, vereador Alberto Meneguzzi, sem professor de matemática para ministrar matemática, sem professor de geografia para ministrar geografia, sem professor de língua portuguesa para dar aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar com o Guerino, com o Angelina, com o Castelo, com o Ramiro e com tantas escolas do nosso município chovendo dentro. Nós vamos continuar com o Frei Ambrósio, com o Parque Oásis, com o Planalto Frente e tantas escolas de educação infantil com buraco no chão e mofo na parede. Nós vamos continuar com os diretores sendo escorraçados, porque eu vi a manifestação da secretária dizendo que tinha diálogo. Bom, mas diálogo para quem? Não tinha reunião de diretor. Nós temos 83 diretores, democraticamente eleitos. Não tinha reunião. Uma parte, vereadora. Já lhe concedo, vereadora. Então, é uma colocação que o prefeito sabe, porque conversamos algumas vezes, e já disse aqui, com eu, que tenho feito oposição sistemática ao governo.
poderiam usar como exemplo secretários, e reafirmo o que eu disse, secretários como o Citon, por exemplo, com toda a vênia que tem ao governo, não deixa de responder a ninguém, fala com todas as pessoas e, aliás, age de forma errada, vereador Bortola. Sabe quando que o Citon age de forma errada? Quando ele tira dinheiro do bolso para bancar algumas coisas que o governo não resolve. Mas o Citon é sábado, nunca. Não que se resolva, eu não sou a favor de política pública, tem que ser política pública. Agora, numa pasta como a educação, então eu espero que quem assume tenha essa responsabilidade, que os problemas da educação não sejam naturalizados. Não dá para uma equipe técnica chegar numa escola que chove em 20 salas e dizer que não tem dinheiro. Sabe o que é isso? Diretor, como se fosse aqui, ó, essa é a mesa mais importante de quem preside a casa. Bueno, pensem se pingasse na cabeça do presidente D'Ambros uma goteira. Ali tem um microfone, tem o telão. Pois essa é a realidade de muitas escolas. E o que? Esse problema é de 12 anos, de 16, mas quem governa é o prefeito Adiló. Se elegeu para tal e é candidato à reeleição, ou pré-candidato à reeleição, que é o que eu escuto. Tem que dar uma resposta para as comunidades escolares. Não dá. E secretário de educação ou secretária, não me venham mais com esse papo de porque tem conhecimento técnico, porque é muito bom, porque desde o governo Pepe está na gestão. Secretário de uma pasta, homens e mulheres públicos e públicas, tem que saber dialogar, tem que saber ouvir crítica. Quem faz cara feia e cara de nojo para cada crítica que escuta, tem que sair da política. Tem que fazer parafuso, tem que fazer outra coisa. Mas não dá, porque a crítica é constante e faz parte. Então eu quero atentar aqui para essas questões. Seguem faltando vaga na educação infantil, segue faltando professores nomeados, o prato saudável segue interrompido. Eu analisei o programa de governo Adiló e já falei várias vezes. O programa de governo do Adiló tem 5 itens na temática da educação e que não foram implementados. Esses 5. Eu concluo minha fala de passar a parte para a vereadora Rose, dizendo que as comunidades escolares merecem respeito e nós não vamos aceitar que a gestão da Secretaria de Educação se torne um balcão de negócios. Quem assume secretaria para querer resolver os seus problemas, mudando de partido, para querer aí na frente galgar algum cargo, é da democracia e é legal. Mas nós vamos discutir a moralidade disso e nós queremos uma gestão, já que se fala tanto em meritocracia, em eficiência, em retorno das políticas, nós queremos esse retorno e seguiremos cobrando com a avidez e com a responsabilidade que temos como cidadão, edil dessa casa e, acima de tudo, professor da rede pública municipal. Seu à parte, vereadora Rose. Eu destaco que já soube de algumas movimentações sobre o tema referido, pessoas que estão sendo convidadas para a Secretaria Municipal de Educação, isso faz parte. Aqui várias vezes se fazem críticas ao Partido dos Trabalhadores, no que se refere à educação, mas temos vários colegas, vereador Rafael Bueno, vários colegas de partido que estão sendo assuntados para irem à Secretaria Municipal de Educação, o que absolutamente não há problema nisso, né? Isso só reafirma o nosso compromisso e a nossa competência com o tema da educação. Destaco, espero que nós tenhamos um tempo novo na Secretaria de Educação, que, a princípio, a fala do prefeito não corrobora, porque o prefeito disse que a secretária teve uma boa gestão na educação, e é só circular pelas escolas amanhã e vai continuar chovendo. Eu convoco vocês, visitem as escolas dos bairros de vocês. Não precisa ir para outra, uma dessas. Visitem e me digam quais as que não chovem dentro, que não escorre água assim pela instalação elétrica, de uma turma de 4, 5 anos, por exemplo. Tem que dar resposta nesse sentido.
Eu não sei se já tem alguma agenda do secretário municipal da Educação nessa casa, mas gostaria de ouvi-lo. Sei que assumiu, foi recente, né? Tenho visto várias movimentações de pessoas que já passaram na gestão, então, mas quero ouvir o ex e agora futuro secretário Edson da Rosa, do PP, não é do PP, mudou, né? É do Republicanos, mudou agora, parece há pouquinho tempo. A base do governo Adiló está ampliando e conclui dizendo o seguinte: na democracia faz parte a gente se relacionar. E a relação do governo Adiló é tão ampla que 2 ex-líderes do governo Cassado, que é defenestrado nessa casa, fazem parte, me parece agora, né, do governo Adiló. O Renato Nunes, que é CC na Secretaria de Saúde, me parece que logo teremos um ingresso, né, do Republicanos aí no governo Adiló. Obrigado, presidente D'Ambrosio, do PSB. Obrigado. Obrigado.